aos Hebreus capítulo 6 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e a virtude do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim como eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Essa escritura é muito confusa, mesmo no grupo da mensagem, ela tem uma grande dificuldade para entender. Mas esse assunto eu quero colocar um pouquinho para você entender. Irmãos, unção, batismo do Espírito Santo, mas eu estou falando agora de unção. Quando você vê Elias ungido e falando todas aquelas coisas para Acabe, e tomando todo aquele poder sobre ele, e ele destruindo os 400 de Baal, ali ele estava ungido. Mas logo você percebe que a unção acaba e Elias foge. Você percebeu isso? Agora, a unção é usada para criar atmosfera. Sabia disso? A unção é uma forma de Deus criar uma atmosfera. Agora, existe duas vias, ou dois grupos nesse mundo afora, ou dois grupos na igreja. Sempre vai ser dessa maneira. Existem os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. São dois grupos, mas todos são, de uma forma que eu quero que você entenda, religiosos. Todos vêm à igreja, todos querem receber a bênção de Deus. Mas quando recebe a unção, tem uma atmosfera, e o outro, quando recebe essa unção, tem outra atmosfera. Daí você diz: mas não é a mesma unção de Deus? A unção é de Deus. Então hoje eu quero que você entenda que a unção sempre é de Deus, mas o problema é qual semente está naquela pessoa. Você é um filho? Você vai manifestar através da unção as coisas de Deus. Você não é? Você não vai manifestar as coisas de Deus. Aí você vai dizer para mim: mas irmãos, eu vi pessoas ungidas abençoar e fazer todas aquelas coisas, e depois ele continuou manifestando as coisas de Deus? Aí que a gente tem que parar. Porque se é um filho, a natureza dele vai ser a mesma que a natureza que está em processo, que mostrou para nós através do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, que foi Jesus Cristo, para manifestar as ações, para nós aprender isso. Agora escute bem o que eu quero falar para você aqui. Ele diz assim, ocorreu um pensamento que a videira verdadeira e a videira falsa são ambas ungidas com o Espírito Santo, mas a mesma unção cria uma atmosfera diferente ao redor de cada uma. A videira verdadeira é ungida pelo Espírito Santo, e sabemos que a Escritura nos diz: Deus é amor, ou não é? Deus é amor, e por isso ele recebe uma unção que projeta amor. Enquanto a videira falsa é ungida com esse mesmo Espírito Santo, mas o que deles projeta é apenas um tipo de amor fingido. Você entendeu isso agora? Então existem dois tipos de coisas aqui que a gente vai entender. Você ama? Vamos bater de novo nesta tecla. Preguei domingo passado, mas eu quero reforçar isso de novo, porque eu vejo que as pessoas esqueceram de muitas coisas do passado, e estão acostumados com a tradição, e estão acostumados e vão se acostumando. É como você chegar em casa, você acorda, lava o rosto, escova o dente, toma um café e acostumou. Aquilo já não parece ser mais ter estímulo. E quando falta estímulo, falta o quê? Amor.
Você para pensar nisso. O mundo está morrendo por um pouquinho de amor. Você sabia disso? E se você for pegar a Escritura, está muito claro isso. Um pouquinho. Porque as pessoas pensam mais em si do que nos outros. Esse é um ponto que está acontecendo hoje, muito forte. E o próprio Paulo fala várias vezes em suas cartas sobre esse assunto. Observe que Deus diz em Hebreus 1:9: amaste a justiça. Observe de quem ele está falando. Odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria, mais do que aos teus companheiros. Ele está falando de Jesus Cristo. E ele continua dizendo: então vemos que, de acordo com a Escritura, Deus ungiu com a base no que estava dentro de nós para começar. O que está dentro de você? Você pensou essa noite, o que está dentro de você? Você precisa do batismo do Espírito Santo? Ele está aqui. Você precisa do Espírito Santo? Ele está aqui. Você não precisa, eu preciso fazer, vou me santificar, vou ser certinha, vou ali. Não faça nada disso. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua vida. Deixe ele entrar, que ele muda todas as coisas. Se você se fabrica, se você começa a querer mudar pelas suas forças, você vai ter um grande problema lá na frente. Você vai perder. Deixe Deus fazer. E ele fala assim: porque também nos diz que não podemos amar e odiar ao mesmo tempo. Lucas 16:3 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou a vez de odiar e a vez de amar o outro, então ele se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. É outra coisa que acontece muito isso, irmãos. Talvez você diga assim: irmão, eu amo a Deus. Você ama mesmo? Você já pensou bem nisso? Porque muitas ações precisamos entender. Se lembra quando eu sempre falo de Tiago? Ele fala sobre fé. Ele diz assim: mostre a sua fé, eu mostro as minhas obras. Ele não é que ele queira fazer e se engrandecer dizendo: estou fazendo obras. Não, ele está querendo dizer que ele tem obras de amor em sua vida, que refere a isso, mostrar. E o importante não é aqui. Aqui você está no lugar que você está ouvindo a palavra de Deus, você está tranquilo. O importante é lá fora. Lá fora muda tudo, irmão. Você está sendo instruído aqui para batalhar lá fora. E eu quero mostrar uma coisa para você. O que é unção? Você pensa assim que isso é brincadeira? Essa noite você vai chegar a um ponto que você vai dizer assim: irmão Arante, não pensava desse jeito. Escute bem. A mesma unção que Moisés recebeu, Balaão recebeu. Moisés recebeu aquela unção e tirou todo o povo do Egito de lá por amor a eles. Agora, era o amor de Moisés? É isso que eu quero que você entenda hoje. Era o amor de Moisés? Não, era o amor de Cristo em Moisés. Porque Deus mudou o coração de Moisés, transformou a sua vida. Então quem está ali é Cristo, manifestado através de Moisés. Vou dar um exemplo para você. Olhe bem, Davi fala assim em Salmo: minhas mãos foram cravadas. Já pensou nisso? Foi cravadas. Mas você viu Davi cravado? Não. Quem é que você viu? Jesus Cristo. Então Davi está expressando a mesma coisa, o que aconteceu com Jesus Cristo lá. Aonde está a unção? O próprio Espírito Santo está ungindo a Davi para falar aquilo, mas era uma inspiração, era uma unção sobre Davi. Você entende isso? Eu quero mostrar isso claramente para ver. Todos os homens são pecadores. Agora perceba outra coisa. A mesma unção que caiu em Moisés cai em Balaão. Balaão é um profeta verdadeiro. Mas o que acontece? Pela sua ação do seu coração, ele quer
outra coisa, ele não quer ajudar as pessoas, ele não quer trazer vida, ele não tem esse amor verdadeiro, o amor dele está trancado em mamão, ele quer dinheiro, ele quer riqueza, ele quer fama. Daí o que acontece? Ele realmente se torna um profeta falso, a mesma unção. Daí você diz: irmão, isso é muito tranquilo, isso aí eu até sei, agora eu vou te mostrar outra coisa. Talvez agora você vai ficar preocupado, porque existia um pregador tremendo, e esse pregador, você vai dizer: esse pregador é bom. Você conhece Satanás? Ele prega e arrasta a terceira parte do céu ao seu lado. Agora você pense uma coisa: um pregador que consegue arrastar a terça parte do céu, quão tremendo é, e quão pregação ele usou para trazer os anjos ao seu lado. A unção está sobre Lucifer, mas o coração dele tem o quê? Iniquidade, e ele consegue arrastar os anjos para o lado dele. Agora tem Miguel, que luta contra Lucifer. A mesma unção está ali sobre Miguel, Jesus Cristo. E eu quero ler algumas escrituras para você entender. Escute bem aqui, ó. Ele fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviar e curar aos contritos de coração, e para pregar libertação aos cativos, e restaurar as visões aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quem é esse? Jesus Cristo. E olha uma coisa que você: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso é unção. Olha outro que ele fala em Atos 2,38: como Deus ungiu a Jesus de Nazareno com o Espírito Santo e com poder, ao qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, pois Deus estava com ele. Ungido novamente. Você está percebendo uma coisa aqui? Você precisa de unção, meu irmão. Você quer libertar a sua vida, você precisa de unção. E a unção é você estar na presença de Deus, buscar Deus como convicção. Olhe bem aqui que ele vai falar agora aqui, ó. Vamos falar de Lucifer. Ezequiel, escute bem essa palavra. Você percebeu que Jesus foi ungido. E se você quer a escritura, eu vou ler aqui para você. Mateus, só para afirmar e guardar isso como escritura, porque é importante você ter a escritura. Mateus capítulo 3 fala assim no verso 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriu o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você entendeu aqui? O Espírito de Deus desceu sobre ele. Agora pense uma coisa: a partir da hora que o Espírito de Deus desceu sobre ele, a Escritura diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Já pensou? O próprio Espírito Santo conduziu Jesus Cristo ao local específico para ser tentado pelo diabo. Você pensa que quando você recebe o Espírito Santo, você vai para quê? Você vai para a batalha. Você tem que entender, você não pode ser criança e entender que Deus está deixando o Espírito Santo entrar na sua vida para você mostrar que resiste ao diabo e vence. A palavra de resistir ao diabo e ele fugirá. Você percebe isso agora? Tem coisas que ele diz ao contrário: foge, foge do desejo da mocidade, foge. Ele usa outra expressão, porque o homem e a mulher muitas vezes não resistem a essa ação. Estou te mostrando isso para provar para você que quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele colocou a unção e foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites, jejuou, e ali ele combateu quem? Satanás. A batalha estava sendo formada no deserto. Agora eu vou provar para vocês em Ezequiel o que ele vai dizer aqui, ó. Agora é a unção
de Satanás. Tu és o querubim ungido. Tu és o quê? O querubim ungido, que cobre. E assim tem, pois, estamos no monte santo de Deus. Tu tens andado para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Perfeito eras no teus caminhos desde o dia em que foste criado. Agora perceba uma coisa, a Escritura diz que ele era perfeito, andava perfeito, ele estava ali na presença de Deus e ele levantava a adoração a Deus. Já pensou nisso? E escute o que a Escritura vai dizer: que se achou iniquidade em ti, com a multidão das tuas mercadorias, encheste de violência o meio de ti, e pecaste. Por isso te lancei fora do monte de Deus, e te destruirei, ó querubim protetor. Como é o nome dele? Como é que ele está dizendo aqui? Querubim o quê? Protetor. Porque a palavra Lucifer é anjo de luz. Você percebeu aqui? Ele já era um anjo de luz, era um anjo protetor. Ele levantava louvor a Deus. E olha, escuta o que ele vai dizer: por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te destruirei, ó querubim protetor, do meio das pedras de fogo. Elevou-se o teu coração por causa da tua... Agora vamos entender isso, irmão. Aqui ele usa a expressão formosura. Elevou seu coração por sua formosura. Pode ser, você pode aplicar essa formosura como uma beleza, e você pode aplicar outra forma como essa formosura entra. Quando você entra num espírito de arrogância, você acha que é maior que as pessoas, melhores que as pessoas e capaz de ser muito melhor. E existia um poder sobre ele de conquista. Existem vários tipos de espíritos, e por isso que Satanás aplicou muito bem isso em muitas ações. Vou te mostrar em umas ações importantes. Você acha que um austríaco chamado Hitler ia controlar uma nação? Um homem simples que nasceu lá tinha que ter o quê? Uma unção sobre aquilo. É isso que eu quero que você entenda. A unção é de Deus, mas quem mora ali, quem é aquela pessoa, se ela não tem o Espírito de Deus, ali ela vai fazer coisas terríveis. Sabia que Hitler queria achar a arca? Ele subiu os montes para procurar isso. Ele queria fazer uma raça nova. E essa raça, ele leu na Bíblia que tinha uma nova raça. E ele quis fazer isso no natural. E essa raça não é natural, essa raça é uma raça espiritual. Jesus é o primeiro. Você entende como é que Satanás trabalha? Ele trabalha no natural, quando Deus trabalha no espiritual. Agora escute aqui. Ele vai colocar algumas coisas aqui importantes para ele. Contaminasse os teus santuários com a multidão da tua iniquidade, pela iniquidade do teu tráfico. Portanto, farei sair o fogo do meio de ti, que te consumirá e te destruirá em cinza sobre a terra, à vista de todos, aos que te virem. Você agora começou a entender o que é unção? A unção é de Deus, mas a pessoa que usa a unção, se ela não tem caráter, ela destrói tudo isso. Jesus tinha unção, o que ele foi fazer? Ele foi curar, ele foi ajudar, ele foi tirar aquelas pessoas que estavam oprimidas por Satanás e libertar. E enquanto Satanás, ele faz o quê? Ele conquista para destruir. Escute bem aqui, ele vai aplicar outra parte aqui na Bíblia que fala assim, eu quero ler na Bíblia, Mateus capítulo 5, se você quiser acompanhar, você vai entender também essa parte. Eu estou colocando uma forma para você entender o que é unção. Você já percebeu que existe, nos últimos dias teriam muito ungido, que amariam a palavra de Deus, mas enganariam a muitos.
porque eles são ungidos. Mas o que eles têm lá atrás? Qual é a vida que eles têm? E eu quero mostrar isso primeiro dentro da mensagem. O que aconteceu com esses homens que diziam que eram ungidos, que estavam na frente da mensagem, vários pastores que caíram, que não queriam sair do seu lugar, que eles deviam voltar para o banco, ceder seus direitos, mas por quê? A unção que eles tinham, ele movimentou muita gente, mas na hora de tomar a posição correta com a palavra, eles não fizeram. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? A unção atrai, porque você vê a manifestação de Deus naquela pessoa. Agora, nós estamos discernindo espíritos, que é o Espírito Santo nas pessoas. Você tem que saber que se aquele pregador está ungido pelo Espírito Santo, está de acordo com a palavra, está vivendo isso. Esse é o ponto que eu quero chegar essa noite com vocês. E ele vai dizer assim em Mateus capítulo 5, 45, ele diz assim, 43. Ouviste que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Tá bom? Amarás o teu próximo, aquele que é amigo teu, aquele teu irmão, tudo perto de ti, tu ama ele. E aborrece quem? O teu inimigo. Daí você diz, isso é escritura. E isso está na lei. Olho por olho, dente por dente. Alguém me machucou, eu machuco ele. Alguém furou o meu olho, eu furo o olho dele. Isso era o que era escritura, isso era a lei. Sabia disso? Existia perseguição. Se alguém matasse um irmão meu, a minha família perseguia aquela outra para matar aquela pessoa lá. E estava nas escrituras. Até um dia que chegou a graça. Até um dia que chegou Jesus. E agora Jesus está explicando isso para dar a conexão, para eles lembrar o que acontecia no passado e agora o que acontece no presente, quando o evangelho foi falado, as boas novas foi falado e a graça de Jesus chegou. Ele vai dizer aqui no 44, eu porém vos digo, quem está falando é Jesus, amais os vossos inimigos, bendizei os que maldizeis, fazei os bem aos que vos odeiam, orai-os pelos que vos maltrata e vos persegue. Vamos fazer tudo isso? E os amigos? E o próximo? Você percebeu alguma coisa aqui? Ele está dizendo para tu orar pelo teu inimigo, fazer o bem para o teu inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida. Se o seu inimigo tiver sede, dá água para ele, dá bebida para ele. O que você está acontecendo aí? Você percebeu o que ele está querendo fazer? Será que essa bênção é para o inimigo ou é para você? Você já pensou? Porque quando você consegue fazer isso, sabe o que aconteceu com você? Você venceu, você cedeu, você morreu. O Arantes velho morreu e agora vive Cristo em mim. Você é uma nova criatura, seus pensamentos mudaram, suas ações mudaram. Você quer conquistar? Você vê uma pessoa, você discute com uma pessoa, você não vai conquistar nada. Agora já pensasse, quando uma pessoa faz mal para ti, você vai lá, retribui com bem? Aquela pessoa vai ficar muito tempo pensando por que essa pessoa fez o bem se eu fiz o mal para ela. Não tem nada a ver com essa questão, tem a ver com o teu coração, sabia disso? E Jesus vai aplicar mais algumas coisas aqui importantes para você. E ele reforça no 45 esse pensamento, ele diz assim, para que sejais filhos do nosso Pai, que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre o mal e bons, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Seria engraçado, né? Tenta pegar esse quadro que eu vou dizer para você. Eu tenho uma fazenda, o meu vizinho não segue a Deus, eu sou seguidor de Deus. Deus fala assim, ele está precisando de chuva, a chuva cai bem na divisa da fazenda, para lá não cai. Não, esse não é um filho de Deus, não vai cair bem aqui, chove só no meu terreno. Você cria num Deus justo? Você não ia crer num Deus desse, porque Ele não é justo. Por isso que Ele é justo. Ele derrama a bênção para todos, para os filhos de Deus, porque a bênção é para você, mas a bênção quando chega para você, chega para os outros também. Você percebeu isso?
Porque isso ele fala na própria Escritura, ó, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre o mal e o bom, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Natureza humana, já vou falar para você, a natureza humana é assim, não consigo, irmão Arantes. Ele fez o mal para mim, não quero nem olhar para a cara dele. Ele fez para mim, não dá para suportar isso. Ah, é? Daí você tem que ir lá no Calvário, e aquelas chibatadas que você viu em Cristo, aquela coroa de espinho que estava ali, tudo aquilo ali, foi você, foi eu. Você começa a entender? É como você dizer assim, uma coisa tão pequena para você fazer, quanto uma coisa que Deus, Jesus Cristo, fez muito mais por você. Não tem como você questionar isso, mas vamos mais um pouquinho para frente. Ele fala assim, ó, pois se lhe amardes como vós amam, que galardão havereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? Ele está dizendo assim, você ama as pessoas que estão próximas de você, que galardão que você quer? Aquela pessoa faz o bem, eu vou dar um exemplo talvez que seja mais duro. Jesus fala sobre isso, talvez você, não sei se você já escutou isso. Ele fala assim, ó, se você convida aquele teu amigo para almoçar contigo, ou aquele outro, o que é que você faz demais? Você não faz nada demais. Você deve convidar aquele que você não tem condição de te ajudar, não vai dar nada para você, mas você vai lá na minha casa, vai almoçar comigo, ele não vai suprir nada para você. Essa é a palavra que ele diz. Mas estamos acostumados mais com um companheirismo. Não é que eu vou dizer que você não possa ter companheirismo, tá bom? Não confunda, mas eu estou mostrando uma coisa para você. O que Jesus quer que você faça? Lá fora. Você é o quê? Luz. E luz reflete. O que muitas vezes, o que está acontecendo com a igreja, eles querem refletir, sabe aonde? Aqui dentro. Aqui você não precisa refletir, porque aqui quem está refletindo é o próprio Jesus Cristo, através da manifestação da palavra. Essa luz tem que ir para você. Agora, quando você sai daqui, lá fora, é o momento de você refletir Cristo. Aqui, ninguém precisa ser estrela, porque o sol da justiça chegou. Você entende? Vou dar um exemplo para você clarear isso aí. Quando o sol chega, você vê estrela? Não vê. Porque as estrelas estão ali brilhando, mas o sol da justiça é tão tremendo que a estrela não dá o seu brilho, porque Cristo é o sol da justiça. Você é uma estrela, mas quando Deus, a poder da palavra manifestada, flui aqui, a luz de vocês, ela está abaixo disso. Agora lá fora, quando chega tempos difíceis, na escuridão desse mundo pecaminoso, daí sim você reflete a luz de Cristo. Você entendeu isso? E eu quero aplicar também para você entender o que é unção. Talvez isso ajude também você. Hebreus capítulo 6 está aqui, no verso 7. No verso 7, para você entender. Escute bem, isso aqui, Paulo está dando uma fórmula para você entender melhor o assunto. Ele diz assim, ó, porque a terra que embebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Você conseguiu pegar essa ideia? Você tem um terreno. Você é um fazendeiro? Vamos considerar que a gente é um fazendeiro. Você tem um terreno. Você tem que pegar a enxada, tirar todo o mato, limpar tudo, quebrar a terra, quebrar o torrão, limpar tudo e depois plantar e cuidar daquela lavoura, para depois ela produzir bênção para quem? Para a pessoa que plantou. Daí você se alimenta daquela bênção. Você percebeu aqui? Paulo está usando a mesma ideia, porque ele diz assim, ó, porque a terra que embebede a chuva, porque a chuva faz cair para crescer o alimento. Ele precisa do sol e precisa da chuva, que muitas vezes cai sobre ela,
e produz erva proveitosa para aqueles a quem é lavrada. Vamos entender isso, irmão. Eu tenho um terreno lá em casa. Se eu não tiro o mato, o que acontece? Enche de erva. Vai dar verdura ali, vai dar pé de milho, vai dar uma plantação ótima, porque eu não lavro. Não, eu tenho certeza, você vai chegar daqui a 6 meses no teu terreno que você não mexeu em nada, vai estar cheio de erva daninha, cheio de mato, e você assim nem se reconhece mais naquele terreno. Coloca isso agora, irmão. A chuva caiu, a unção de Deus desceu, mas essa pessoa não produz, não limpa o seu terreno, não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Você não planta boas coisas. Boas coisas estão lá em Gálatas, capítulo 5, bondade, longanimidade, mansidão, temperância. Lá estão as boas coisas para plantar em sua vida. Aqui está falando de terra, mas eu quero que você entenda, aplique isso. O que acontece na sua vida? Você terá bênçãos. Gratidão, você recebe gratidão. Amor, você recebe amor. Isso é normal. A própria palavra diz uma coisa: coloque o seu pão sobre a água e deixe. Um determinado tempo chegará aquilo a você. Não é porque você quer, mas chegará a você. Tudo que você planta aqui, você colhe. E olha que Paulo vai levar. Mas aquele que produz espinhos e abrolho é reprovado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Porque eu recebo a chuva do Espírito Santo e só faço coisas que não são boas, irmãos. Você está entendendo aonde que está chegando isso? Deus, Ele quer que use o que você recebeu do Espírito Santo para gerar bênçãos. Balaão queria fama e dinheiro. Moisés queria salvar o povo. Olha aqui, e ele vai, vamos levar um pouquinho mais para frente. Porque Deus não é injusto para esquecer das vossas obras e do trabalho de amor que para com os seus nomes mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Ele está dizendo uma coisa: a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a parte da casa. Você serve os santos? Preste bem atenção. Nós somos uma família, não somos? A igreja não é uma família? Você vem com a sua família, eu venho com a minha família. Alguns têm uma família maior, outros têm uma família menor. A minha família é bem pequenininha, mas todos vêm em família. Você faz o dever em casa. O dever é em casa. Nós estamos aqui unidos a uma família maior. Mas o que você reflete em casa, você reflete aqui. Isso você não tem como esconder. Isso é uma chave. Como você é lá, você é aqui. Você pode até esconder, mas um dia aflora o que você é lá. Porque ninguém esconde nada de ninguém. Por isso que eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Não seja hipócrita. Você tem que saber que se eu tenho uma fraqueza, eu não vou ficar escondendo e sendo hipócrita, não. Eu vou orar a Deus e pedir: Senhor, me ajude a poder libertar dessa fraqueza. Porque muitas vezes precisamos de tantas e tantas coisas, irmão, de ser liberto. Você precisa e eu preciso. Eu quero que você entenda isso. Talvez você diga assim: você olha o pregador, não tem problema, não parece que não tem nada. Você olha o músico tocando ali e está feliz. E olha assim, esses irmãos não passam problema nenhum na vida. É uma mentira. Todos os problemas vêm a nós, vêm problemas, vêm luta. Mas a determinação, a confiança na palavra faz você vir e firmar os passos. Você tem que estar aqui firme. Você acha que Jesus não tinha problema?
Ele estava ali naquela situação, ele estava sendo julgado pelos líderes religiosos, depois foi julgado por Roma, e Roma deu a sentença, mas ele estava firme. Pedro olhou para Jesus sendo espancado, batido, ele olhou assim, ele recuou, e Pedro dizia assim para Jesus: eu vou até o fim, eu morro por ti. Mas na hora do espancamento ele criou medo. Você está entendendo onde eu quero chegar? Todos nós fizemos isso. O líder chega aqui, talvez a polícia chegue aqui, espanque, quebra a igreja, vai embora, some-se tudo. Ninguém fica. Por quê? É o que aconteceu com Jesus. Ele foi sendo espancado, foi sendo desbotifeteado, ele foi arrancado a barba e foi levando paulada. Pedro olhava de longe e ficava assim. Claro, você depois lembra que o Pedro foi transformado com o Espírito Santo, e agora ele não quer nem mais ser crucificado igual o seu mestre Jesus. Ele queria ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não tinha honra tão grande como você, está entendendo? Porque precisamos do Espírito Santo para manter as nossas convicções certas na palavra de Deus, irmão. E essa coisa só você e Deus pode fazer. Você não pode pedir para esse irmão, você só pode pedir para ele orar por você. Agora, essa experiência é única, é com você. Eu quero só reforçar mais uma coisa aqui. E ele vai dizer assim, ó. Escute bem o que Paulo está falando aqui. Porque Deus não é injusto para que esqueça das vossas obras, do vosso trabalho, do vosso amor, que para com os seus nomes mostrasse enquanto serviste aos santos e ainda serviste. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Agora primeiro ele fala assim, ó, é até o fim. Não tem meio termo. Você parou no meio da jornada, não, é até o fim. Depois ele começa, para completar certamente da esperança. No verso 12 ele fala, para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores do que pela fé, paciência, herdaram as promessas. Ele está aplicando duas coisas, fé, e aplicou paciência. Você percebeu? A paciência gera o quê? A paciência gera uma coisa importante. Ela está firmada num ponto. Por isso que ele diz fé e paciência. Quando você tem paciência, você agora gerou uma experiência. E quando você é experiência, você sabe fazer. A experiência chegou, a convicção chegou. Por isso que quando você se depara com a estatura de um varão perfeito, ele cai lá numa situação que você precisa ter, quê? A convicção das estruturas que estão formadas ali em amor em Cristo, né? Só deixa eu terminar aqui. Para que vos não façais negligente, mas sejais imitadores. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior para que jurasse, jurou por si mesmo. Outra coisa importante para você saber, quem jurou por você, sabe quem foi? Foi Deus. Se Deus te escolheu, você é o filho, você é a filha. Eu quero que você entenda. Então pare de pensar assim, eu não sou um filho de Deus. Acabe com essa história. Você nunca, eu quero que você entenda, você nunca será perfeito em você. Você é perfeito em Cristo Jesus. Pode levantar qualquer um aqui, Você nunca será perfeito em você, mas em Cristo Jesus você será sempre perfeito. Amém? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, aquele é um cristão, mas visto o que aconteceu, ele não é perfeito. Você está procurando no lugar errado. Você está procurando, agora vai lá, procure em Cristo e aponte e vê se você vai achar defeito. Você não vai achar defeito nenhum. Por isso que ele deixou a graça e o amor para mudar a ideia do nosso coração em nossas vidas. Eu só quero ler isso aqui, mensagem no Mombrana, para você ter uma convicção. Que Cristo revelou a sua própria palavra. E no domingo passado, como estavam entrando naquele ciclo sobre qual 5 sentidos
na esfera externa. Na esfera externa é no corpo. E essa é a entrada de 5 sentidos para o corpo. Só uma maneira de entrar no corpo é por esses 5 sentidos. Ele está dizendo que o tato, a visão, o paladar, esses são os 5 sentidos que dá para entrar no corpo. Sentido, cheirar, ouvir, não há outra maneira de contactar o corpo. Dentro desse homem está um homem chamado espírito. Então dentro desse corpo há um homem chamado espírito. Ele tem 5 sentidos: pensamento, amor, consciência e assim por diante. Tudo bem. Agora você não pode pensar com o seu corpo. Você não pode pensar com o seu corpo. Você pensa com a sua mente. Você consegue entender isso, irmão? E é aí que muitos cristãos apenas param. E eles podem, assim como o milho no campo e a erva daninha no campo, eles podem ser ungidos com o mesmo Espírito Santo, com o qual o verdadeiro crente é ungido. Você lembra da palavra de Jesus Cristo? Está ali o joio e está ali o trigo. Eles estão morrendo de sede, eles estão ali assim com a cabeça inclinada, abaixada, e ali clamando a Deus. Daí a chuva cai, todos eles levantam e dão glória a Deus. O trigo dá glória a Deus, o joio também dá glória a Deus. Agora olha o que o irmão Brandes vai dizer aqui. Ele diz assim: mas no interior desse próprio reino há um terceiro reino, está a alma. É como dizer, dentro de ti existe fora o corpo, o espírito, e depois existe lá dentro a alma. E isso é predestinado por Deus. Lá é onde o verdadeiro germe da semente está lá. Lembre-se, se eu pegar um carrapicho e abri-lo e enxertar nele o coração de um trigo, ele colocado lá, traria um trigo de novo. Irmãos, o que ele está dando de exemplo a nós é o seguinte: eu quero que você possa entender. A tua alma tem o Espírito Santo. Você vai mostrar e vai refletir toda a vida a Cristo. Não é no corpo e não é no espírito, é na alma. Talvez você diga assim: o corpo pode estar o Espírito Santo? Pode. O corpo pode ser curado pelo Espírito Santo? Pode. O Espírito que está ali, que tem 5 sentidos, ele pode trabalhar através do Espírito Santo? Pode trabalhar. Mas a maior conexão de um filho de Deus é a alma. Se a tua alma veio da eternidade, ela vai voltar para a eternidade. Agora essa é uma convicção que você diz assim: você está com medo disso? Não tenha medo. Não tenha medo. O próprio Espírito Santo diz que você é um filho de Deus. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as coisas que estão acontecendo ainda na sua vida. Você está em processo. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, sempre há processo em nossas vidas. Olhe para a promessa. É lá no fim, é no momento. Abraão, quanto tempo andou assim? Então essa é uma questão que você deve ter. Ele fala assim, ó: e colocando lá, entraram, traíram um trigo do cardo. Não importa qual seja o exterior, o que é as emoções que estão envolvidas ali, né? Então você começa a entender que você precisa desse setor. Você agora entendeu que o que é ungido? O que é uma pessoa ungida? Eu posso ser ungido e não ser um filho de Deus, mas também eu posso ser ungido e ser um filho de Deus. Como faz isso? Pelos seus frutos o conhecereis. Você entendeu agora? Pelos frutos você vai conhecer. Como é que você olha os frutos? É o Espírito Santo está ali, daí você conhece. Vamos escutar nosso irmão e depois eu vou finalizar o culto.